Olá, pessoas inteligentes! Sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui agora nesse canal, canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você gosta, ama, aprecia a arte, a ação, a aventura, a ficção científica dentro do universo das histórias em quadrinhos e os seus derivados, esse é o momento ao qual eu convido você a ficar comigo até o final deste conteúdo, porque hoje o meu assunto é: os gibis se afastaram da classe trabalhadora? Por que eu estou falando sobre esse assunto? Para você descobrir, eu vou pedir para vocês ficarem comigo até o final do conteúdo. Já curte, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal, faz todos esses procedimentos, porque cada vez mais que vocês fazem, esses procedimentos, mais e mais o canal cresce, aparece e fica cada vez mais forte em grandes proporções cósmicas. Vamos ao assunto do vídeo. Alan Moore estava certo? Os gibis se afastaram da classe trabalhadora? Por fim, esse é o meu assunto de hoje. Querendo ou não, essa é a minha homenagem ao Dia do Trabalho, que eu estou gravando nesses dias, que antecede o feriado, 1º de maio, E estou falando isso porque foi polêmico o que o mestre Alan Moore, um dos maiores mestres da nona arte, o cara fez obras como Watchmen, V de Vingança, do Inferno. Alan Moore, ele foi um cara que mexeu com os conceitos da nona arte dos anos 80 para cá, deixando as coisas assim bem mais sérias, nas histórias em quadrinhos, E a polêmica que ele falou que as histórias em quadrinhos não pertencem mais à classe trabalhadora, isso dá muito o que a gente, muito o que pensar, dá muito pano pra manga pra gente ter as teorias. Só a frase que ele falou isso, as histórias em quadrinhos não pertencem mais à classe trabalhadora. Vamos dar uma refletida? Antigamente os quadrinhos eles eram muito baratos, era preço de centavos. Foi se passando o tempo, veio o custo de vida, tudo foi ficando cada vez mais caro, Mas os quadrinhos em si eram um material que era fácil de ter, tinha bancas de jornais em tudo quanto é local, Você comprava, você trocava, você lia, você colecionava. Quadrinhos era uma coisa assim de fácil acesso para a classe trabalhadora, aquele pessoal que da classe trabalhadora comprava quadrinhos naquela época, e foi passando-se o tempo e a classe trabalhadora não compra mais quadrinhos assim como era antes. É uma frase que realmente faz sentido, Os gibis se afastaram da classe trabalhadora, É uma frase que o Alan Moore falou que faz a gente refletir mesmo sobre essa atmosfera, esse assunto aí, Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês: quantos quadrinhos deixaram de ser acessíveis para a classe trabalhadora? Quando? Hoje em dia é difícil de você achar gibi assim, não existe mais as bancas de jornal como era antes, Os gibis eles ficaram cada vez mais caros. A indústria deixou as histórias em quadrinhos de uma forma muito mais gourmetizada, capa dura, obras que os gibis que parecem mais livros do que tudo, mas hoje em dia as histórias atuais ao qual o povo faz, querendo ou não, elas são menos criativas, E muitas vezes nós leitores, eu sou um deles, por exemplo, vivo na nostalgia. Pego muito material antigo, material de 20, 30, 40 anos atrás, Parece que gente como eu que ainda mantém aceso a indústria dos quadrinhos, E sejamos sinceros, que com a tecnologia no celular, nas mãos de qualquer um, os quadrinhos eles meio que viraram um nicho, virou uma bolha,
sabe? Aí que eu te faço outra pergunta. O que realmente é acessível hoje em dia para a classe trabalhadora? O que é? Né? Porque hoje em dia até o básico pesa. Alimentação, moradia, transporte, tudo. Talvez o problema não seja só as histórias em quadrinhos ter mudado, mas o mundo. Porque veja bem, o custo de vida faz com que tudo mude e aumente. A tecnologia no celular faz com que as pessoas leiam menos quadrinhos e livros, né? São várias camadas que fazem tudo mudar. Principalmente esse lance ao qual Alan Moore falou, que os gibis se afastaram da classe trabalhadora, né? E venhamos e convenhamos, né? Eu acho que um dos maiores vilões de tudo isso é o custo de vida. O trabalhador, ele está trabalhando mais, ele está tendo menos tempo de se divertir, né? Quando chega em casa quer algo mais fácil, como ligar a TV, uma plataforma para ver séries e filmes, do que ter um tempo para ficar em silêncio lendo quadrinhos. O mundo mudou, as pessoas estão trabalhando mais e o custo de vida, na minha opinião, é um dos maiores vilões de tudo isso, tá? O básico realmente tá, né? Hoje em dia as pessoas estão tendo 2 empregos, né, para ter o básico. E o problema, existe vários vilões de tudo isso, né? As pessoas não estão lendo quadrinhos, a classe trabalhadora não está lendo quadrinhos. Meu, custo de vida aumentou. Com o custo de vida aumentando, as pessoas estão trabalhando muito mais para ter o básico. Quando as pessoas chegam em casa, não tem paciência de pegar, eu vou abrir um livro, um gibi para ler, vai querer ver um filme, alguma outra coisa a mais para se divertir, né? E também tem o lado da tecnologia. A tecnologia que está no seu celular, você acaba vendo outras coisas, né? Até mesmo os quadrinhos você pode baixar hoje em dia, né? No próprio celular, né? A gente vive um mundo de tanta mudança que não existe só um fator de por que a classe trabalhadora não está mais consumindo quadrinhos, né? E hoje em dia, querendo ou não, as coisas estão mais para quem pode comprar gibis, né? Para quem pode comprar, porque hoje em dia o custo de vida deixou as coisas de uma maneira ao qual, sabe, tem gente que só compra quadrinhos em sebos, que mesmo assim, venhamos e convenhamos, está caro, né? Mas o que não está caro hoje em dia, né? É aí que entra essa guerra entre comprar quadrinhos ou vou comprar depois quando sobrar, porque eu tenho que comprar o que precisa, o básico, né? Bom, e eu vou terminar esse vídeo com mais outra pergunta para a gente refletir. Será que o problema são as histórias em quadrinhos? Ou será que o problema é que o mundo mudou muito? Mudou muito a maneira, a forma da gente viver, não é? Será que o custo de vida tirou esse acesso aos quadrinhos? Será que a tecnologia que tirou o acesso aos quadrinhos? O que foi que tirou esse acesso aos quadrinhos, né? Que faz com que a classe trabalhadora nem ligue mais com isso, né? Eu sou um cara da classe trabalhadora que amo quadrinhos, mas é devido a minha vida, de eu sempre desde criança gostar de quadrinhos, e até hoje eu vejo que a leitura é uma escapatória para um mundo tão difícil que a gente vive, tá? Eu vou ficando nessa, meu vídeo vai ficando por aqui, mas deixa aqui nos comentários o que você acha, o que você pensa desse assunto aqui, tá bom? Quero agradecer a todos que ficam comigo, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui nesse canal. Vou ficando nessa, até um próximo vídeo. Beijos e abraços em proporções cósmicas a todos!
Até mais, pessoal. Tchau, tchau.